As câmeras de segurança da mansão em Alphaville mostraram algo que fez Ricardo largar o celular no meio da reunião. Helena, sua filha de 4 anos que nunca havia pronunciado uma única palavra, estava sentada no jardim ao lado da piscina. Mas ela não estava sozinha. Um pastor alemão grande e sujo de lama da rua estava deitado ao lado dela com a cabeça apoiada no colo da menina. E então aconteceu o impossível. Os lábios de Helena se moveram. A palavra era baixa, trêmula, mas era real. Mamãe. Fernanda, que assistia às imagens ao lado do marido, caiu de joelhos no chão frio do escritório, as mãos tremendo. O milagre que médicos, terapeutas e especialistas do mundo inteiro não conseguiram fazer tinha acontecido ali, no jardim, ao lado de um cachorro de rua. Você vai entender como isso foi possível. Deixa um coração aqui se você acredita em segundas chances, tanto para pessoas quanto para animais. Helena Oliveira tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Morava numa mansão de 3 andares em Alphaville, São Paulo, com piscina aquecida, cinema particular e um quarto que a maioria dos apartamentos. Mas dentro daquela perfeição toda, algo estava profundamente errado. A menina nunca tinha falado. Não era problema nas cordas vocais. Os melhores médicos de São Paulo, Rio e até Miami já tinham examinado Helena dezenas de vezes. Tudo normal. A menina podia falar. Ela simplesmente escolhia não falar. Aos 4 anos, Helena vivia como uma boneca de porcelana cara dentro de uma redoma de vidro. Acordava às 7 da manhã com a babá, Dona Sônia. Vestia roupas de grife. Tomava café balanceado preparado pela nutricionista. Depois vinha terapia ocupacional, hidroterapia, sessão com fonoaudióloga. Tudo cronometrado, tudo perfeito, tudo vazio. Helena não sorria, não chorava. Apenas observava o mundo com aqueles olhos enormes e escuros, como se assistisse um filme sem som através de um vidro grosso. Fernanda começou a perceber que talvez estivessem oferecendo tudo à filha, menos o que ela realmente precisava. A gente dá tratamento, Ricardo, dá estrutura, mas cadê a espontaneidade? Cadê a liberdade de ser criança? Ela disse uma noite sentada na cama com a voz embargada. Ricardo não sabia responder. Ele era um homem prático, resolvia problemas com planejamento e dinheiro, mas aquele silêncio da filha o destruía por dentro. Toda noite, ele entrava no quarto de Helena e sussurrava no escuro. Por que você não fala comigo, filha? Thor conhecia as ruas de Alphaville melhor que qualquer morador. Ele sabia onde os restaurantes jogavam comida ainda boa no lixo às terças e quintas. Sabia onde se esconder quando a carrocinha da prefeitura passava. O pastor alemão tinha cerca de 3 anos, pelagem preta e caramelo empoeirada, uma cicatriz no focinho de alguma briga antiga. Ele não era agressivo. Na verdade, era até gentil demais para um cachorro de rua. Apenas existia, vagando pelas calçadas largas e arborizadas do bairro mais rico da região. Numa quinta-feira de março, Thor estava revirando as sacolas de lixo em frente ao condomínio residencial das Palmeiras, quando ouviu o portão elétrico abrir e se afastou rápido, acostumado a ser enxotado. Mas então percebeu que ninguém tinha saído. O portão ficou entreaberto. Thor cheirou o ar. Sentiu o perfume de flores recém-regadas, de grama cortada, de algo diferente da rua suja onde vivia. Com passos cautelosos, o pastor alemão entrou pelo portão. O jardim era imenso. Ele caminhou devagar, o focinho captando cada cheiro novo. Foi quando ele a viu. Uma menina pequena, sentada sozinha nos degraus que davam para a área da piscina. Ela usava um vestido branco bordado, os pés descalços, os cabelos castanhos caindo sobre os ombros. E estava completamente imóvel, olhando para o nada. Thor parou a 3 metros de distância. Mas aquela menina não se mexeu. Apenas virou a cabeça devagar e olhou para ele. Não tinha medo nos olhos dela. Tinha vazio. Thor conhecia aquele olhar. Já tinha visto em outros cachorros abandonados os que desistiam de procurar comida. Era o olhar de quem tinha parado de esperar qualquer coisa boa. Helena olhou para o cachorro grande e sujo no jardim. Deveria ter medo. Dona Sônia sempre dizia que cachorro de rua era perigoso, mas Helena não sentiu medo.
O cachorro tinha orelhas pontudas que se mexiam, captando sons. Tinha olhos castanho escuros que pareciam cansados. Tinha uma cicatriz no focinho que devia ter doído muito. Helena estendeu a mão devagar, a palma virada para cima. Não para tocar o cachorro, apenas mostrando que estava ali. Thor olhou para a mão pequena estendida. Nenhum humano tinha feito aquilo com ele em meses. Ele deu um passo à frente, depois outro. Sentou a 1 metro de distância. Ficaram assim por quase 5 minutos. Foi Thor quem se moveu primeiro. Ele se arrastou para frente, a barriga roçando no chão, em postura submissa. Chegou perto o suficiente para Helena tocar. Ela encostou os dedos na cabeça dele. Thor fechou os olhos. Fazia tanto tempo que alguém o tocava com gentileza. Helena sentiu o pelo áspero e sujo sob os dedos. Sentiu o calor. Sentiu o cachorro respirando devagar, como se tivesse finalmente encontrado um lugar seguro. E pela primeira vez em 4 anos, algo se mexeu dentro do peito dela. Uma sensação quente. Uma vontade de sorrir. Ricardo estava no escritório no 2º andar quando o segurança ligou no interfone. Senhor Ricardo, tem um cachorro no jardim. Quer que eu tire ele de lá? Ricardo ia dizer que sim, mas algo o fez abrir as câmeras de segurança no computador primeiro. Foi quando ele viu. Helena estava acariciando a cabeça do pastor alemão. E ela estava sorrindo. Não era um sorriso grande. Era pequeno, tímido, quase imperceptível. Mas estava ali, real. Ricardo sentiu o coração apertar. Ele nunca tinha visto a filha sorrir. Não tira o cachorro, ele disse para o segurança com a voz trêmula. Deixa ele ficar. E chamou Fernanda correndo. Fernanda desceu as escadas tão rápido que quase tropeçou no último degrau. Ricardo apontou para a janela da sala que dava para o jardim. Helena estava sentada na grama agora, o vestido branco espalhado ao redor. O pastor alemão estava deitado ao lado dela, a cabeça apoiada no colo da menina. E Helena continuava acariciando as orelhas dele, devagar, com uma concentração que nunca tinha mostrado nas terapias. Meu Deus, Fernanda sussurrou, as mãos cobrindo a boca. Ela está interagindo, está presente. Os dois ficaram ali, observando pela janela, sem coragem de quebrar aquele momento. Até que Dona Sônia apareceu na porta da cozinha, viu a cena e gritou. Senhor Ricardo, tem um vira-lata sujo com a menina. Thor levantou num pulo, assustado com o grito. Ele começou a correr em direção ao portão, mas então sentiu algo segurar sua pata traseira. Helena tinha agarrado. Os dedos pequenos apertavam o pelo com força. Ela não queria que ele fosse embora. Thor parou, o coração batendo rápido, dividido entre o instinto de fugir e a conexão com aquela menina. Ricardo saiu correndo da sala. Dona Sônia, calma. Mas o estrago estava feito. Helena soltou a pata de Thor e encolheu o corpo, voltando àquela postura rígida e fechada de sempre. O sorriso tinha sumido. Thor ficou parado ali, olhando para a menina, depois para o homem que corria em direção a eles, depois para o portão aberto. Ele podia fugir, deveria fugir, mas algo o fazia querer ficar. Ricardo chegou perto devagar, as mãos levantadas em gesto de paz. Calma, amigo, ele disse para o cachorro com a voz mais suave que conseguiu. Ninguém vai te machucar. Thor rosnou baixo, não por agressividade, mas por medo. Você gosta dele, filha? Ricardo perguntou para Helena. Helena não respondeu, mas olhou para o cachorro com aqueles olhos enormes, e Ricardo viu ali a resposta. Fernanda chegou logo atrás. Ricardo, a gente não sabe nada sobre esse cachorro. Ele pode ter raiva, pode ter qualquer coisa. Eu sei, Ricardo respondeu. Mas ela sorriu, Fernanda. Nossa filha sorriu. Fernanda olhou para o marido, depois para a filha, depois para o pastor alemão sujo e assustado. E viu o que Ricardo tinha visto. A expressão no rosto de Helena era diferente. Tinha vida ali. A gente leva ele no veterinário, Fernanda decidiu. Agora. Se tiver saudável, ele fica. Ricardo não era especialista em cães, mas tinha bom senso. Ele se sentou no chão, ignorando a calça social cara que sujou de grama. Ficou ali, quieto, apenas respirando devagar. Fernanda fez o mesmo. Helena continuou no meio, a mão estendida em direção ao cachorro. Foram 15 minutos de silêncio.
Thor observava aqueles 3 humanos sentados no chão, sem fazer movimentos bruscos. Nenhum grito, nenhuma ameaça. Aos poucos ele relaxou. Deitou de novo. Ricardo se arrastou um pouco mais perto. Tirou a gravata do pescoço. "A gente precisa de você, amigo", ele sussurrou. "Minha filha precisa de você." Estendeu a gravata para Thor cheirar. O cachorro farejou. Sentiu cheiro de perfume caro, de escritório com ar-condicionado, de vida completamente diferente da dele, mas não sentiu perigo. Ricardo passou a gravata ao redor do pescoço de Thor, fazendo uma coleira improvisada, bem folgada. O cachorro deixou. A clínica veterinária municipal ficava a 15 minutos. Dr. Henrique estava atendendo quando viu Ricardo Oliveira, o empresário bilionário que saía nas revistas, entrar pela porta com um pastor alemão de rua e uma menina pequena que segurava a ponta da gravata improvisada como coleira. "É uma emergência, doutor", Ricardo disse. "Preciso saber se esse cachorro está saudável." Dr. Henrique examinou Thor com cuidado. O pastor alemão estava desnutrido, desidratado, com feridas antigas cicatrizadas de forma irregular. Mas não tinha raiva, não tinha doenças transmissíveis graves. "Esse menino sofreu bastante", Dr. Henrique disse, enquanto aplicava vacinas e soro. "Mas ele tem sorte. Tá forte ainda, deve ter uns 3 anos. Com alimentação boa e cuidados, se recupera rápido." "Então ele pode ficar com a gente?" Ricardo perguntou aliviado. "Pode sim." Dr. Henrique olhou para Helena, que não soltava a gravata improvisada. "A menina não fala?" Ricardo balançou a cabeça. "Não, nunca falou." Dr. Henrique olhou para o cachorro, depois para a menina de novo. "Sabe, tem algo interessante nisso. Cachorro não exige palavras. Eles se comunicam com energia, com presença. Às vezes, a gente pressiona demais as crianças para falarem. Talvez ela só precise de alguém que a entenda sem palavras primeiro." Thor foi para a mansão naquele mesmo dia. Fernanda mandou preparar um espaço na área de serviço com cobertores macios, tigelas de água e comida. Mas quando chegou a hora de dormir, Thor não quis ficar na área de serviço. Ele se deitou em frente à porta do quarto de Helena e se recusou a sair dali. "Deixa ele aí", Ricardo decidiu. "Se ele quer proteger ela, deixa." Naquela noite, Helena acordou às 3 da madrugada com um pesadelo. Ela nunca chorava alto, apenas abria os olhos assustada, o coração disparado, suando frio. Mas dessa vez foi diferente. Quando ela sentou na cama, ouviu um som do lado de fora. Um fungado baixo. A porta estava entreaberta. Thor enfiou o focinho pela fresta e entrou. O pastor alemão atravessou o quarto devagar, as unhas fazendo barulho suave no piso de madeira. Ele parou ao lado da cama, apoiou o focinho no colchão e ficou ali, apenas olhando para ela. Helena estendeu a mão, tocou a cabeça dele de novo. Sentiu a respiração quente, a textura do pelo que já estava mais limpo depois do banho que Dr. Henrique tinha dado. E algo dentro dela relaxou. Thor pulou na cama com cuidado. Ele se enroscou aos pés dela, grande e quente. Helena deitou de novo. Pela primeira vez em anos, dormiu a noite toda sem acordar. Fernanda descobriu na manhã seguinte, quando foi acordar a filha, e encontrou os dois dormindo. Ela ficou parada na porta, a mão no peito, emocionada. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas. Helena começou a acordar sozinha, antes do alarme, correndo descalça pelo corredor para ver se Thor ainda estava lá. Ele sempre estava. A rotina rígida de terapias continuava, mas agora tinha intervalos diferentes. Depois da hidroterapia, Helena e Thor ficavam no jardim. Ele não fazia nada demais. Apenas deitava ao lado dela na grama. Às vezes trazia um graveto e soltava perto. Helena pegava, jogava, ele buscava, mas sem aquela agitação dos cachorros normais. Era tudo devagar, gentil, respeitando o tempo dela. Fernanda notou que a filha tinha começado a comer melhor. Thor ficava sentado ao lado da cadeira dela na hora das refeições, e Helena separava pedacinhos de carne para ele. A fonoaudióloga, a doutora Beatriz, também notou mudanças. Helena, que sempre ficava rígida e distante nas sessões, agora olhava para a porta a cada 5 minutos, verificando se Thor ainda estava lá esperando. "Ela está conectada com algo",
Doutora Beatriz comentou com Fernanda. Isso é imenso. Criar vínculo é o primeiro passo para a comunicação. Um mês depois, aconteceu o primeiro grande avanço. Helena estava no jardim com Thor numa tarde de sol forte. Ele estava deitado debaixo da sombra da jabuticabeira, a língua de fora por causa do calor. Helena trouxe a tigela de água dele. Thor bebeu, agradecido. E então fez algo simples. Lambeu a mão dela. Helena olhou para a própria mão molhada de saliva e sorriu. Não foi sorriso discreto dessa vez. Foi risada. Silenciosa, mas risada. Os ombros tremendo, os olhos brilhando. Fernanda, que observava da janela, sentiu as lágrimas caírem. Ela saiu correndo para o jardim. Helena, meu amor. Você riu, meu amor. Thor lambeu o rosto de Fernanda também, sentindo a emoção toda daquele momento. Helena tocou o rosto da mãe com as duas mãos. Olhou fundo nos olhos dela e os lábios se moveram. Não saiu som ainda. Mas o movimento estava lá, claro. Ela estava tentando dizer alguma coisa. Tenta de novo, filha. Fernanda pediu com a voz embargada. Pode tentar. Tá tudo bem. Helena respirou fundo, olhou para o Thor, depois para a mãe de novo. O som saiu fraco, quebrado, mas saiu. Fernanda desabou em soluços. Abraçou a filha com força, o corpo tremendo todo. Isso, meu amor. Isso. Fala de novo. Mamãe. Helena tentou de novo, mais firme agora. Mãe. Thor latiu uma vez. Um latido curto e grave que parecia aprovação. Até ele tinha entendido que algo importante tinha acontecido. Ricardo chegou do trabalho 1 hora depois e encontrou Fernanda no jardim com Helena no colo, as duas ainda chorando. Thor deitado ao lado, a cabeça apoiada na perna da menina. O que aconteceu? Ele perguntou assustado. Ela falou, Ricardo, Fernanda disse, sorrindo entre as lágrimas. Nossa filha falou. Ela chamou a mãe. Ricardo deixou a pasta cair no chão. Ajoelhou na grama. Helena? Ele chamou, a voz trêmula. Fala pro papai. Helena olhou pro Thor como se pedisse coragem. O cachorro lambeu a mão dela de novo. Pai. A voz era fina, insegura, mas era real. Ricardo pegou a filha no colo, abraçou forte, chorou sem segurar. 4 anos de angústia, de desespero, de noites sem dormir. E tudo tinha mudado por causa de um pastor alemão abandonado que decidiu entrar pelo portão aberto numa quinta-feira qualquer. Helena começou a falar mais. Não frases longas, palavras soltas ainda, mas era progresso imenso. Ela dizia Thor quando acordava. Dizia água quando queria beber. Dizia sim e não. As terapeutas ficaram impressionadas. Doutora Beatriz comentou que em 15 anos de carreira nunca tinha visto progresso tão rápido. E a explicação era simples. Thor tinha dado para Helena algo que ninguém mais conseguiu dar. Segurança sem pressão. Companhia sem exigência. Amor incondicional sem esperar nada. O cachorro não julga se você fala ou não. Não fica frustrado com seu silêncio. Apenas aceita. E foi essa aceitação que permitiu Helena se abrir. Thor também mudou. O cachorro magro e assustado dos primeiros dias tinha se transformado num pastor alemão saudável, com pelo brilhante e olhos atentos. Mas continuava gentil, especialmente com Helena. Ele aprendeu a rotina dela. Sabia que depois do café ela tinha terapia. Ficava deitado na porta da sala de terapia esperando. Sabia que às 3 da tarde ela ficava no jardim. Ele já estava lá, escolhendo o melhor lugar de sombra. Sabia que ela não gostava de barulhos altos. Então nunca latia perto dela, a menos que fosse absolutamente necessário. 6 meses depois da chegada de Thor, Helena fazia frases curtas, mas completas. Ela dizia, bom dia, mamãe, e eu tô com fome, e Thor quer passear. A transformação era tão grande que doutora Beatriz sugeriu tentar inserir Helena numa escola especial. Fernanda tinha medo. Os outros alunos forem ruins com ela. E se ela regredir? Doutor Henrique, que tinha virado amigo da família, deu uma sugestão. Leva Thor. Eu conheço uma escola aqui perto que aceita cães de apoio emocional. Foi assim que Thor virou o primeiro cachorro de apoio oficial da escola Viver e Aprender em Alphaville. Ele ia com Helena toda manhã,
Ficava deitado ao lado da carteira dela durante as aulas. No intervalo, outras crianças vinham fazer carinho nele. E Helena, que sempre teve dificuldade com interações sociais, começou a conversar. Não por ela, mas por Thor. Ele é seu cachorro? Uma menina chamada Júlia perguntou no primeiro dia. Helena acenou que sim. Como chama? Thor, Helena respondeu, a mão no pelo dele. Posso fazer carinho? Helena olhou para o cachorro. Thor balançou o rabo. Pode, Helena disse. E assim começou sua primeira amizade. Júlia passava os intervalos com Helena e Thor. Outras crianças se juntaram. Lucas, Pedro, Ana. Todos queriam brincar com o pastor alemão manso. E Helena, aos poucos, ia aprendendo a se comunicar. Não apenas com palavras, mas com gestos, risadas, brincadeiras. A professora Márcia comentou com Fernanda numa reunião. Helena está florescendo. Ela participa das atividades, levanta a mão, responde perguntas. E tudo porque ela se sente segura. Segura porque Thor está ali, Fernanda completou. Exatamente. Esse cachorro fez um milagre. Se você gosta dessa história, deixa um like aqui. E comenta se você já teve um animal que te transformou. 5 anos se passaram. Helena tinha 9 anos agora. Falava normalmente, fazia amigos, ia bem na escola. Mas nunca se separou de Thor. O pastor alemão tinha 8 anos, alguns fios brancos começando a aparecer no focinho e nas orelhas. Mas continuava forte, atento, dedicado. Ele ainda dormia na cama dela. Ainda ia para a escola com ela. Ainda ficava deitado ao lado da carteira, o olhar sempre verificando se ela estava bem. Num sábado de setembro, a família recebeu visita especial. Doutor Henrique tinha trazido jornalistas de um programa sobre histórias inspiradoras. Queriam contar a história de Helena e Thor. Ricardo e Fernanda aceitaram, desde que fosse delicado. Helena, agora com 9 anos e muito mais segura, concordou em dar entrevista. Ela subiu no sofá da sala, Thor deitado ao lado, a cabeça no colo dela. Como era antes de conhecer o Thor? A repórter perguntou. Silencioso, Helena respondeu acariciando as orelhas dele. Eu tinha medo de tudo. Medo de falar, medo de barulho, medo de gente. Eu vivia dentro de mim. E o que mudou? Thor me mostrou que tá tudo bem ser eu mesma. Ele nunca tentou me mudar. Só ficou do meu lado. E isso me deu coragem para tentar. A repórter limpou uma lágrima discreta. E hoje como você se sente? Feliz, Helena disse, sorrindo. Eu tenho família, tenho amigos, tenho voz. E tenho ele. Sempre vou ter ele. Thor lambeu a mão dela. Aquele gesto simples que tinha sido o primeiro contato deles anos atrás. A matéria foi ao ar 2 semanas depois. Viralizou. Milhões de visualizações. Centenas de milhares de comentários de pessoas contando suas próprias histórias com animais de resgate. A família Oliveira começou a receber mensagens de pais com filhos em situações parecidas. Crianças que não falavam, que tinham traumas, que viviam isoladas. Fernanda e Ricardo viram ali uma oportunidade. Criaram o Instituto Thor, uma organização sem fins lucrativos que treinava cães resgatados para serem animais de apoio emocional para crianças com dificuldades de comunicação. Dr. Henrique virou o veterinário oficial do projeto. Doutora Beatriz coordenava a parte terapêutica. E Helena, mesmo com apenas 9 anos, era a embaixadora. Ela visitava as famílias, contava sua história, mostrava que era possível. Thor ia junto em todas as visitas. Ele tinha virado símbolo de esperança. Prova viva de que um cachorro abandonado podia salvar uma vida. E que uma menina silenciosa podia encontrar sua voz. No 10º aniversário de Helena, a festa foi diferente. Não teve palhaço, não teve buffet gigante. Foi no jardim da mansão, o mesmo jardim onde tudo começou. Tinha a família, os amigos da escola, as terapeutas, Dr. Henrique, e tinha 10 crianças que faziam parte do programa do Instituto Thor, cada uma com seu cachorro de apoio ao lado. Helena subiu numa cadeira para fazer um discurso. Thor sentado ao lado, como sempre. Ela segurou um copo de suco como se fosse microfone. Quando eu era pequena, eu tinha tanto medo que não conseguia falar. Tinha tudo, mas não tinha o que importava. Até que um cachorro de rua entrou pelo portão. Ela olhou para Thor, os olhos brilhando. Ele não tentou me consertar. Não ficou bravo porque eu não falava. Só ficou comigo.
e me mostrou que eu era boa do jeito que eu era. Várias pessoas na festa choravam. Hoje eu falo, tenho amigos, vou na escola, mas nada disso teria acontecido sem ele. Então, obrigada, Thor, por ter entrado naquele portão, por ter ficado, por ter me salvado sem nem saber que estava salvando. Thor latiu uma vez, como se entendesse cada palavra. Helena desceu da cadeira e abraçou ele. E ali, naquele jardim ensolarado, cercada por pessoas que amava, ao lado do cachorro que tinha mudado tudo, Helena entendeu o verdadeiro significado de família. Não era sobre sangue ou dinheiro. Era sobre quem fica quando tudo parece impossível, sobre quem te aceita mesmo quando você não consegue se aceitar, sobre amor que não precisa de palavras para ser real. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam nos mostrar que milagres acontecem todos os dias, às vezes nos lugares mais inesperados, através dos seres mais improváveis. Pastor alemão abandonado e uma menina que não falava. Dois rejeitados que se encontraram e mudaram um ao outro para sempre. Eu teria adotado um cachorro de rua depois de ouvir essa história. E você?